Olá, pessoal. Vamos dar início a uma revisão de matemática cujo tema é reta e circunferência. Estaremos resolvendo algumas questões parecidas com as questões que caíram no terceiro trimestre e que poderão cair na prova de recuperação. Então, que vocês possam estar se preparando com essas questões. Então, primeiro, dados A, x, que é x e 5, B, que é menos 2 e 3, e C, que é 4 e 1. Obter x de forma que A seja equidistante de BC. Então, a gente tem um ponto B, temos um ponto C e temos um ponto A. E essa distância entre A e B tem que ser igual à distância entre A e C. Bem, a gente já aprendeu a calcular a distância entre pontos, né? Então, a distância entre A e B basicamente vai ser x menos 2, tudo ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado, raiz, né? Essa distância tem que ser igual a outra distância, né? Entre A e C. A distância entre A e C vai ser, no caso, x menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. Tudo em raiz. Raiz por raiz eu corto. Então, vai ter o quê? X mais 2 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado, dá 4, igual a x menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 1 dá 4 ao quadrado, dá 16. X ao quadrado, mais 4x mais 4, igual x ao quadrado, menos 8x, mais 16, mais 16. Corta o x ao quadrado com x ao quadrado, vai ter que 4x mais 8, igual a menos 8x mais 32, dá 12x igual a 24, x igual a 2. Então, obtivemos aqui o valor do x esperado. Questão 2. Dados A, B, C novamente, né? 3 pontos ABC. A gente agora vai determinar o valor do x, de forma que o triângulo ABC seja retângulo. Então, a gente tem um ângulo B reto. Temos um ponto A. Vou colocar o ponto A aqui em cima, né? E vou colocar um ponto C aqui embaixo. O C é x4, o B 1 e o A é 4, 5. A gente quer saber o valor de x para que de fato isso aqui seja um triângulo retângulo em B. O que a gente precisa fazer? A gente tem que encontrar a distância para encontrar esse cateto, esse outro cateto, hipotenusa, e aí a gente faz, né, a relação do triângulo de Pitágoras. Então vamos lá. A distância de 4, 5 para 1, 1, né? Então a gente vai ter que vai ser 4 menos 1. Então bota aqui, ó. Distância AB vai ser raiz, né? De 4 menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 1 ao quadrado. Tudo isso aqui vai dar raiz de 25, que é igual a 5. Então essa distância bem aqui é 5. O que a gente tem mais? Essa distância aqui, D, de B a C. Isso vai ser raiz de x menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 1 ao quadrado. E temos a distância AC, que vai ser quem? Raiz x menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 5 ao quadrado. Por Pitágoras, o que a gente sabe? A gente sabe que a distância de A a C ao quadrado vai ser igual a D BC ao quadrado, mais D AB ao quadrado. Como a gente já tem raízes aqui em cima, no caso aqui desse primeiro eu nem precisaria tirar a raiz, a gente simplesmente joga. Por exemplo, DAC ao quadrado vai ser o quê? Só o termo que está dentro da raiz, porque está ao quadrado aqui. Então vai ser x menos 4 ao quadrado, mais 4 menos 5
dá menos 1 ao quadrado dá 1. Então, já resolvendo. Isso vai ser o dBc ao quadrado, ou seja, x menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 1, 3 ao quadrado dá 9. E o DAB, que é o 25, né? O 5 ao quadrado. Resolvendo agora, a gente tem que x ao quadrado menos 8x mais 16, mais 1 dá 17, ainda não somei, igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, mais 34. Agora a gente vai cortar o x ao quadrado com x ao quadrado, vai ficar 8x, né? Passando menos 8x para o outro lado. Então ficou 8x. Na verdade, ele não é 8x, né? Eu vou passar 8x para o outro lado, subtrair com 2x, fica 6x. Então, corrigir aqui. Então, vai ficar 6x. Vou cortar os x, né? 1 com 1 eu corto também. 34 com 16 fica menos 18. X igual a menos 3. Então, esse é o valor do x. Lembrando que esse x aqui é coordenada, ó. É uma coordenada, não é uma distância. Distância não pode ser negativa. Questão 3. Sendo o ponto M21, N33 e P62. Os pontos médios, respectivamente, dos lados AB, BC e CA, determinem as coordenadas dos vértices A, B, C. Então, vamos fazer aqui um triângulo qualquer. Chamar isso aqui de A, B, C. E o ponto médio do AB é o M, do AC é o P e do BC é o N. 2, 1, 3, 3, 6, 2. O que a gente tem que encontrar? A gente tem que encontrar os pontos, as coordenadas de A, B e C. Para resolver essa questão, a gente vai ter que nomear, né, cada uma dessas coordenadas. Então, vou chamar de XA, XB, aliás, XA, YA, ou melhor, XC, YC, XB, YB. E aí eu vou aplicar, né, a propriedade, né, de ponto médio. Bem, o ponto médio basicamente é o seguinte: a gente tem um ponto aqui, por exemplo, um A, um Azinho, um Bzinho. O ponto médio, digamos, esse x aqui vai ser quem? A mais B dividido por 2. Então, vamos aplicar o ponto médio para cada uma dessas situações. Ó. Então, primeiro, ele é o ponto médio. Então, se ele é o M é o ponto médio de AB, então a gente tem que o XA mais XB dividido por 2 vai ser igual a 2. E a gente tem também que YA mais YB dividido por 2 igual a 1. O que a gente tem mais? A gente tem com relação à reta AC. AC é o quê? XA mais XC dividido por 2. Isso vai ser 6. E temos que YA mais YC dividido por 2 é igual a 2. Por último, com relação à reta BC, temos que XB mais XC dividido por 2 é igual a 3. YB mais YC dividido por 2 igual a 3. Bem, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa relacionar essas equações de modo que a gente encontre cada um desses pontos, XA, XB, XC, YA, YB, YC. Então, primeiro a gente vai misturar só o x, né?
Então a gente tem, ó, já passando o denominador multiplicando ali no xa e xb, a gente tem que xa mais xb igual a 4, xa mais xc igual a 12, xb mais xc igual a 6. Temos um sistema aqui, 3 variáveis, 3 equações, então dá para resolver. O que a gente pode fazer? A gente pode somar as duas primeiras, né? Então vai ficar 2xa mais xb mais xc, ou seja, eu estou somando as duas primeiras equações, igual a 16. E aqui embaixo já tinha o que? Xb mais xc é 6, né? E aqui apareceu xb mais xc. Então vai ficar 2xa mais 6 igual a 16. Se já xa vai ser 5. Se xa é 5, xc é 7. E se xc é 7, xb é menos 1. Então já encontramos o x de cada um deles. Agora vamos repetir o procedimento para os y. Vou botar aqui no canto, ó. Vai ficar ya mais yb igual a 2. Ya mais yc igual a 4. E yb mais yc igual a 6. Mais uma vez, eu vou somar as duas primeiras, de modo que vai ficar 2ya. Vou somar essas duas primeiras aqui, ó. Vai dar 2ya mais yb mais yc igual a 6. Yb mais yc já é 6, né? Substituindo aqui fica 2ya mais 6 igual a 6, ou seja, ya igual a 0. Se ya é 0, a gente tem que yc vai ser 4 e o nosso yb vai ser 2. Com isso, nós temos então as nossas coordenadas que a gente desejava, né? Ou seja, o ponto A vai ser... Opa! O ponto A vai ser 5 e 0. O ponto C vai ser 7 e 4. E o ponto B vai ser menos 1 e 2. Questão 4. Determinar y para que os pontos estejam alinhados. Bem, a gente pode resolver essa questão de várias formas. A forma mais direta é fazer o determinante de ABC, e caso o determinante seja igual a 0, eles vão estar alinhados. Então a gente vai fazer o determinante, né? Do A, 3, 5. E a gente preenche a última coluna com 1. O B, menos 3, 8. Preenche a última coluna com 1. C, 4, Y, 1. Se o determinante for 0, eles estão alinhados. Então vamos calcular o determinante. Vai ser 24. 5 vezes 4 é 20. Menos 3y. Menos 32. Mais 15. Menos 3y. Tem que ser igual a 0. Então vai dar menos 6y. Mais 27. Deixa eu só ver aqui se está tudo certo. 24, 20, menos 3, menos 6y. Aqui vai dar menos 17. Igual a 27, exato. Igual a 0. Então nosso y vai ter que ser dividido por 3, 9, dividido por 2. Então basicamente, dizer que eles estão alinhados, 3 pontos alinhados, significa que esses 3 pontos eles vão ter o determinante igual a 0. Para que isso aconteça, o nosso y tem que ser 9,5 nessa questão. 5. Determine as equações reduzida e geral de uma reta que passa pela origem e pelo ponto. Bem, a gente tem que saber então como é essa equação reduzida e como é essa equação geral da reta. A equação reduzida é como se fosse mx mais b. Ou seja, aquela equação onde a gente apresenta aqui o coeficiente angular multiplicado por x mais b e o y aparece isolado do outro lado. Já a equação geral seria algo do tipo ax mais by mais c igual a 0. Isso aqui é reduzida. E aqui já seria a fórmula geral. Bem,
Então ele passa pela origem e pelo ponto. Então, o que aconteceu nessa questão? Ele deu 2 pontos, né? O 0, 0 e deu ponto 7,5 e 1. O que a gente precisa fazer nessa questão? A gente precisa obter, então, primeiro, a equação da reta. A gente pode obter essa equação através do determinante ou através do cálculo da expressão que a gente já aprendeu, que é x menos xo multiplicado por m, vai ser y menos yo. A gente obtém o m daqui e depois obtém a expressão. Então vamos lá. X, no caso, vai ser o 7,5, y vai ser 1. Eu vou considerar o x0, 0 e o y0, o 0 que é a origem que ele falou, né? Então fica 7,5 menos 0, fica 7,5 vezes m vai ser igual a 1. O nosso m vai ser 2 sétimos. Com isso, a gente vai, então, novamente substituir aqui nessa expressão aqui do x menos x0, só que escolhendo o x0 igual a 0 e o y0 igual a 0. Então, vai ficar x vezes 2 sétimos igual a y. Então, aqui já está a nossa expressão reduzida. Já ficou reduzida. E a expressão geral vai acontecer quando eu passar o termo y para o outro lado. Vai ser... A expressão geral vai ser 2x menos 7y igual a 0. Expressão geral. Então, a reduzida, o y aparece de um lado. E do outro jeito, a geral, o y aparece junto com o x. Notem que nesse caso aqui, o y está sozinho, ó, y. Já na geral, o y apareceu multiplicado por 7, porque eu tirei o denominador aqui. Determine a equação reduzida da reta. Bem, agora a gente tem duas retas, né? Aliás, a gente tem uma reta só, mas ela está parametrizada. Ou seja, o x está em função do t e o y está em função do t. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que obter a equação reduzida. Para obter a equação reduzida, a gente precisa obter o valor de t. Então, olha só. Primeiro para cá, daqui a gente tira o quê? Que 2x é igual a 1 menos t, ou seja, t vai ser 1 menos 2x. E esse t aqui, a gente já pode jogar diretamente aqui embaixo, mas primeiro vamos trabalhar esse outro t aqui de baixo, ó, dá 4y igual a t mais 2. Então, aqui de baixo, t vai ser 4y menos 2. Já temos o valor de t em função de x, t em função de y, então vamos igualar os dois, já que os dois é igual a t. Então, vai dar que 1 menos 2x igual a 4y menos 2. Fica 4y. Bota aqui, ó. Fica 2x mais 4y mais 3 igual a 0. Isso aqui é a expressão geral. Bota aqui a equação geral. Só que a gente não quer a equação geral. A gente quer o que? A equação reduzida. O que eu faço? Eu isolo o y. Então vai ficar 4y igual a menos 2x menos 3 igual a 2x. Ah, peraí. Teve questão do sinal aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui era um menos. Com isso, fica 4y. Isso agora tá certo. O nosso y vai ser menos 2x sobre 4 mais 3 sobre 4. E aqui temos a nossa expressão reduzida, onde o termo y aparece isolado do outro lado do sinal. Se ele quisesse a equação reduzida, a equação geral, a equação geral já até escrevi o nome dela ali. A equação geral é essa aqui. Verificar a posição relativa das retas RS em cada caso. Então a gente vai ter retas RS. As retas elas podem ser concorrentes. Elas podem ser paralelas. Elas podem ser... Vou botar aqui outra cor.
Ó, uma em cima da outra. Nesse caso aqui, elas são coincidentes. Paralelas coincidentes. Então, podem ser concorrentes, paralelas e coincidentes. Bem, então a gente vai verificar cada uma dessas questões aqui. É importante também falar o seguinte, que para elas serem concorrentes, o que que acontece? Uma reta, por exemplo, digamos que é uma reta A1x mais B1y mais C1. Isso aqui é uma reta, né? Uma de reta R. E essa reta S aqui, ela vai ser o quê? A2x mais B2y mais C2 igual a zero. Isso aqui é um y, tá? Elas são concorrentes quando a gente tem que o A1 sobre A2 é diferente de B1 sobre B2. Se forem iguais, ou seja, A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2, elas podem ser paralelas ou coincidentes. Elas vão ser paralelas quando isso aqui for diferente de C1 sobre C2. E nos coincidentes vai ser quando tudo for igual. A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2, que é igual a C1 sobre C2. Então vamos ver na prática como é que é isso. Por exemplo, primeiro caso aqui. A gente tem então aqui a nossa expressão é R, né? E temos uma expressão para S. Então a gente vai dividir o A do R com o A do S. Então o A do R é o termo que está com X, é 1. E o A do S é o termo que está com X, que é o 2. Isso aqui é a mesma coisa que o B do R, ou seja, o 2, o termo que está ligado ao Y, dividido pelo termo que está ligado ao Y do S, que é o 3. Não, né? Isso aqui é diferente. Então, elas são concorrentes. Vamos ver mais um caso aqui, ó. Eu vou pegar, então, o coeficiente desse x aqui, que é 1, dividido pelo coeficiente desse s aqui, que é 3. E eu vou comparar com o coeficiente desse y aqui, 2, dividido pelo coeficiente do outro y, que é 6. São iguais? São. Então, o que significa que eles podem ser paralelos ou coincidentes. Vamos comparar com C, que é a mesma coisa de 3, que é o termo isolado do R, termo independente, dividido pelo termo independente do S, que é 1. Isso aqui é verdade? Não. 2/6 é diferente de 3 sobre 1. Então, significa que eles são paralelos e não coincidentes. Por último aqui, mais uma vez, ó, vou pegar o termo do x, que é 1, o termo do outro x aqui, que é 2. Isso é a mesma coisa que o termo do y aqui, que é 2, dividir pelo termo do y, que é 3. Bem, não, né? 1 dividir por 2 é diferente de 2 dividir por 3. Aliás, essa questão C aqui, na verdade, está até igual à questão A, né? Então, a gente já tinha visto que eles são concorrentes. Vou botar aqui um exemplo de coincidentes, ó. X mais 2y mais 3 igual a 0. 2x mais 4y mais 6 igual a 0. Então, ó, vai ficar 1 dividir por 2 é igual a 2 dividir por 4, que é igual a 3 dividir por 6. Ou seja, 1 dividir por 2, 2 dividir por 4, 3 dividir por 6. São tudo igual, então são coincidentes. Questão 8. Verificar se as retas são paralelas. E depois escrever a equação da reta S que passa pelo ponto e é paralela a essa reta aqui. Bem, a gente pode verificar se duas retas são paralelas também pela questão do coeficiente das retas. Aqui, por exemplo, nessa questão aqui, a gente pode ver quem que é o coeficiente, lembrando que temos essa expressão aqui, ó, do x menos xo multiplicado por m é y menos yo. Então, a gente vai ter que representar essa nossa expressão aqui em função desse termo aqui. E aí, o m vai ser o coeficiente. Então, o r, ele pode ser reescrito assim, ó. Então, temos 3x mais 6y menos 1 igual a 0. Isso aqui é a mesma coisa que eu ter 6y
igual a 1 menos 3x, que é a mesma coisa de ter y igual a menos 3x sobre 6 mais 1/6. Y vai ser menos x sobre 2 mais 1/6. Isso aqui é o quê? A fórmula reduzida, a equação reduzida da reta. E através dessa equação reduzida, o termo que está ligado ao x vai ser o coeficiente angular, ou seja, menos meio. Vamos fazer a mesma coisa para o s e ver se o coeficiente angular vai ser o mesmo. Então temos que 2x mais 4y mais 7 igual a 0. Isolo o y, né? Então fica 4y igual a menos 2x menos 7. Isso. Passo o 4 dividindo, vai ficar y menos x sobre 2, menos 7 sobre 2. O termo que está ligado no x é menos meio. Então, o nosso m vai ser menos meio. Se o m daqui, vou chamar de m1, é menos meio, e o m2 é menos meio, significa que m1 é igual a m2. Significa que são paralelas. Vocês poderiam diretamente também olhar por aqui, ó, como foi feita a questão anterior. O índice aqui é o 3, esse índice aqui é o 2. E aqui é o 6 e aqui é o 4. São iguais? São, então são paralelas. Só que isso aqui é também diferente de menos 1, que é o índice C aqui, sobre o 7. Ou seja, são de fato paralelas e não são coincidentes. Agora, esse outro item aqui. Escrever a equação da reta S que passa pelo ponto e é paralela à reta. Para a gente saber construir isso aqui, a gente tem que usar aquela expressão novamente. Ó. Coloquei várias vezes já para vocês lembrarem. Esse ponto aqui vai ser o nosso x0, o y0. E basta encontrar o m dessa equação R aqui. Então vamos lá. 2x menos 3y mais 6 igual a 0. Para encontrar o m, o que é que eu faço? Eu encontro a equação reduzida da nossa expressão. Então vai ficar, isolo o y, vai ficar 3y igual a 2x mais 6. E passo dividindo 3 para o outro lado, fica 2/3 de x mais 6 dividido por 3, que dá 2. Ou seja, nosso m é 2/3. Temos o m, temos o x0, então só substituir, né? É x menos 3 vezes 2/3 igual a y menos 1, fica y mais 1. Então vai ficar, multiplicando agora, vai ficar 2x menos 6 igual a 3y mais 3. Ele fala aqui que encontrar a equação da reta, ele não falou se é reduzido ou forma geral. Então vou deixar a primeira fórmula geral, né? Fica 3, fica 2x menos 3y menos 9 igual a 0. E a fórmula reduzida, né? Então isso aqui é geral. A reduzida, eu coloco y isolado. Vai ficar, então, 3y igual a 2x menos 9. Y vai ser 2/3 de x menos 3. Então, isso aqui é a fórmula reduzida. Questão 9. Verificar se as retas são perpendiculares. Bem, a gente viu retas concorrentes. Bem, essas retas concorrentes elas também podem ser perpendiculares. Para isso, nós temos que o coeficiente angular de uma das retas multiplicado pelo coeficiente angular da outra reta vai ser igual a menos 1. Então, vamos obter o coeficiente angular de R. Ó. Vou chamar de MR. Como é que a gente obtém? Isola o termo y. Então, fica 2y igual a menos 3x mais 1. E obtém a fórmula reduzida da reta. Fica menos 3x mais meio. Então, o coeficiente é quanto? MR vai ser o termo que está ligado no x, vai ser menos 3,5. Faço a mesma coisa na reta S. Vou isolar o y, né? Então fica 6y igual a menos 4x menos 3. Divido tudo por 6, fica y igual a menos 4x sobre 6, menos 3 sobre 6. E o nosso ms vai ser menos 4/6.
Aqui tem um detalhezinho que eu botei um sinal aqui diferente. Isso aqui é um mais, ó. Pronto. Agora tá correto. Então, o ms é 4/6 positivo, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou multiplicar mr por ms. Se for igual a -1, eles são perpendiculares. Se for diferente, eles não são. O mr vai ser -3/2, ms 4/6. Multiplicando vai dar -12 dividido por 12 dá -1. Então, são perpendiculares. São perpendiculares. Nesse item aqui de baixo, ele pede para escrever a equação da reta S, que passa pelo ponto e é perpendicular a essa reta aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Obter o coeficiente angular dessa reta e depois obter o coeficiente da reta que a gente quer que seja perpendicular a ela. Então, o que eu faço? Isolo o y. E, com isso, a gente vai ter essa expressão. O coeficiente angular dessa expressão é -3/2. Eu quero uma reta perpendicular, então o coeficiente da reta que eu quero, que eu vou chamar de ms, já que essa ali é r, vou multiplicar por esse aí, que é -3/2. Isso tem que ser igual a -1. Ou seja, o nosso coeficiente ms tem que ser igual a 2/3. Já tem um coeficiente angular da reta perpendicular, já tem um ponto que vai ser 6 menos 1, que eu preciso? Só substituir na equação da reta, né, que é x menos x0, multiplicado por m, igual a y menos y0. O x é o que faz parte da nossa equação. O x0 vai ser o 6, que foi dado, multiplicado por m, igual a y, menos y0 é -1, então menos com menos dá mais. Temos aqui. Então, nossa expressão vai ser 2x menos 12 igual a 3y mais 3. Podemos representar na forma geral, que é 2x menos 3y menos 15. Essa aqui é a fórmula geral. E a fórmula reduzida, né? A gente vai ter que o y vai ser 2/3 de x menos 5. Certo? E agora falta essa última aqui. Qual é a equação da reta mediatriz do segmento AB, onde A igual a 3/2 e B igual a menos 4/6? Então, vou botar aqui um ponto A qualquer. Vou botar um ponto B qualquer aqui. Ele está querendo saber a equação da reta mediatriz, ou seja, o ponto médio entre A e B e perpendicular a essa reta. Ponto médio entre A e B. Então, vou chamar isso aqui de M. Então, xm vai ser quem? 3 menos 4 dividido por 2, menos meio. O ponto médio do y vai ser a soma dos dois y dividido por 2, né? Então, 6 mais 2 dividido por 2 e dá 4. Então, esse ponto médio aqui vai ser menos meio e 4. Agora, o que a gente precisa fazer? Obter o coeficiente angular dessa reta aqui e depois obter o coeficiente angular da reta que será perpendicular. Então, o coeficiente angular dessa reta aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para ter mais um espacinho. Vou botar para cá. Então, o coeficiente da reta AB vai ser, mais uma vez, x menos x0 multiplicado por m igual a y menos y0. Como ele já deu dois pontos, então já tem o x e o x0. Eu vou considerar o x3, né? Então, x3. O x0 menos 4, então fica 3 mais 4 multiplicado por m. O y eu vou considerar o 2 e o y0 vai ser o 6. Com isso, o coeficiente vai ser menos 4/7. Bem, o coeficiente da reta perpendicular a essa aqui vai ser a multiplicação de um m
Então, eu vou botar em P aqui para dizer que é a perpendicular, já que a mediatriz vai ser a perpendicular. Então, a multiplicação dela por menos 4 sétimos tem que ser igual a menos 1. Então, o perpendicular vai dar, o coeficiente angular da reta perpendicular vai ser 7 quartos. Então, eu já tenho o coeficiente angular da reta perpendicular e tenho um ponto. O que, que eu faço? Eu substituo novamente na expressão, nessa expressão aqui que eu já botei várias vezes. Então, vai ficar x menos um xo. Vou colocar o xo aqui, que é o menos meio, que é o ponto médio, né? Então, x mais meio. Multiplico pelo coeficiente angular, que é 7 quartos. Isso vai ser igual a y menos o y0, que é o 4. Então, temos aqui a equação da nossa reta. A gente pode trabalhar nela para representá-la de forma reduzida, ou também podemos representá-la na sua fórmula geral. Agora, a questão 10. Determinar a distância entre o ponto e a reta. Bem, a gente já aprendeu a calcular a distância, né, entre dois pontos. Agora temos aqui que ver a distância entre um ponto e a reta. Bem, para a gente obter essa distância, a gente tem que usar a fórmula que vai ser dado por D, vai ser o módulo do coeficiente aqui, ó, dessa reta R, que é 1, vezes o ponto X, que é o 3, mais o coeficiente relacionado ao 2, ao y, aliás, que é o 2, vezes o y do ponto, que é menos 1, mais o c, que no caso é menos 4. Então, o módulo disso tudo sobre a raiz dos coeficientes da reta ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado, coeficiente do x, mais 2 ao quadrado, coeficiente do y. Então, a distância vai ser o módulo dessa parte de cima, então fica módulo de 3 menos 2 dá menos 1, menos 4 menos 5, dividido por raiz de 5. Então, é 5 raiz de 5. Eu não sei se vocês já viram a parte de racionalização, mas isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5, que é a mesma coisa de raiz de 5. Então, essa é... Ah, aqui tem um erro de continha. Ó, na hora de subtrair, eu subtraí e fiz muito rápido e acabou colocando o valor errado. Deixa eu refazer aqui, ó. Ó, é 3 menos 2 dá 1, né? Então, bota aqui, ó. 3 menos 2 dá 1, menos 4 dá menos 3. Módulo de menos 3 vai ter 3. Dividir por raiz de 5. Racionaliza, ou seja, multiplica raiz de 5 aqui, vai dar 3 raiz de 5 sobre 5. Agora sim, a distância correta. Encontre a distância entre as retas R e S. Bem, para a gente obter a distância entre duas retas, o que a gente precisa fazer? Basta encontrar um ponto em uma das retas e calcular usando essa fórmula aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou botar um ponto aqui na reta R. Ó, eu vou considerar na reta R, eu vou considerar o y igual a 0 para facilitar a minha vida. E com isso o x vai ser 5. Então, esse é um ponto. E a nossa reta S vai ser 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Qual que é a distância desse ponto para essa reta? Bem, vai ser então o módulo de 2 vezes 5 mais 3 vezes 0 menos 6 dividido por raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Essa distância vai ser 2 vezes 5, 10, menos 6, 4, então dá 4, dividido por raiz de 4 mais 9, raiz de 13. Eu posso deixar assim, né? Mas é mais interessante eu racionalizar. Então, multiplico a raiz de 13 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar uma distância de 4
raiz de 13 dividido por 13. Finalmente, uma questão envolvendo circunferência. Ele vai ter o centro em 2, 1 e passa pelo ponto 1, 1. Bem, circunferência, centro 2, 1, vai estar passando por o ponto 1 em 1. Quem que é o raio? O raio vai ser a distância entre esses dois pontos, né? Então vai ser r ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado, mais 1 menos 1. Opa. Menos 1 ao quadrado, a gente tem que o r ao quadrado vai ser 1. O r vai ser 1. A distância vai ser 1. Se a gente observar aqui pelos pontos que foi dado, de fato a distância é 1. Porque ó, o y é o mesmo e o x é 2, enquanto o outro x é 1. Então o raio é 1. O que a gente precisa fazer? X menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. O x central a gente já tem, né? O centro da circunferência. Então é x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Então temos aqui a equação da circunferência. Verifique o posicionamento da reta R dada pela expressão e em relação à circunferência. Bem, essa aqui é a nossa última questão, né? Uma questão também parecida com a que caiu na prova de vocês. A gente tem uma expressão aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a 0. E temos aqui uma expressão 2x mais y menos 1 igual a 0. O que eu posso fazer? Eu posso obter aqui, ó, o y daqui de baixo e substituir na expressão de cima e ver o delta, né? A partir do delta eu vou saber se essa reta está sendo tangente, está sendo secante ou está sendo externa à circunferência. Então, olha só. O y vai ser quem? 1 menos 2x. Substituindo aqui em cima, vai ficar como? Vai ficar x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado mais 6x menos 8y, né? Então fica menos 8, 1 menos 2x. Tudo isso igual a 0. Vai ficar então x ao quadrado mais 1 menos 4x mais 4x ao quadrado mais 6x menos 8 mais 16x igual a 0. Resolvendo aqui vai ficar 5x ao quadrado menos 4, 6 dá 2, mais 18x mais 1 menos 8 dá menos 7. Fazemos o quê? Vamos calcular o delta, né? Então vai ser delta b ao quadrado menos 4ac. O b é 18, então fica 18 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 7. Então fica 324 mais 4 vezes 5, 20, 140. Então delta deu 464. Como o delta deu maior que zero, então essa circunferência ela é uma secante com relação à reta. Então a reta ela está cortando a circunferência em 2 pontos. A questão só queria saber isso, né? Então basta chegar até aqui para a gente saber a resposta. Então, pessoal, algumas questões aqui foram resolvidas, parecidas com as questões que caíram na prova de vocês, que vocês possam estar estudando um pouco mais e se preparando para a prova de recuperação. Bons estudos!